Boa noite, queridos alunos da segunda série do ensino médio, professores, todos os demais que nos acompanham aqui na nossa aula no Centro de Mídias. Meu nome é Marconi Cabral, sou um dos professores e moderadores do Centro de Mídias e vou moderar para vocês essa aula de filosofia com a professora Maria Fernanda Degan, nossa parceira da EFAP, e como até a Laura, uma das alunas da segunda série do ensino médio, mencionou na semana passada, a nossa Drew Barmore, do Centro de Mídias. Antes de passar a bola para a Fê, eu queria deixar alguns recados importantes, gente. Primeiro, nós sabemos que muitos alunos não têm acesso às aulas por uma questão de ausência de hardware, ausência de equipamento para poder assistir e acompanhar as nossas aulas. E existe uma campanha que foi organizada pela sociedade civil, o governo está apoiando, mas não é uma iniciativa do governo, se chama Abra a Gaveta. Eu vou colocar o link dessa campanha no nosso chat. Você que possui um celular, um tablet, um computador, um notebook, se estiver com defeito, não tem problema. Se estiver funcionando e você não estiver utilizando, melhor ainda. Você pode entrar em contato com essa campanha. Eles retiram o aparelho na sua residência. Se for necessário, consertam e colocam isso à disposição de um aluno que esteja necessitando. Falado disso, eu quero mencionar a vocês também, professores de maneira especial, que muitas vezes nos perguntam onde eu consigo o material da aula. Na Secretaria Escolar Digital existe um drive, certo? Nesse drive você tem acesso às aulas, aos PowerPoints que a gente utiliza. Falado disso, deixo aí a palavra para a professora Maria Fernanda, que nos vai apresentar a aula que tem por objetivo identificar processos sociais merecedores de crítica. Então essa é a nossa habilidade com conteúdo aí de condutas massificadas. Fê, é com você. Obrigada, Marconi, muito obrigada. Começo acolhendo a todos vocês, todos os alunos, todos os professores que estão presentes com a gente aqui de novo, falando sobre filosofia, porque falar sobre filosofia nunca cansa. Então sejam muito bem-vindos, é um prazer e uma honra poder contar com a presença e a participação de vocês sempre. Como o Marconi já cantou a bola, hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre um tema que já vem se desenvolvendo nas últimas aulas, que é o tema das condutas massificadas. Eu já conversei um pouquinho disto com vocês, o professor Marconi também já conversou disto com vocês, e hoje a gente vai ainda abordar essa temática, mas tentando pensar a partir de um viés, uma vertente um pouquinho diferente. Joia? Vamos começar então colocando o nosso primeiro slide na tela, porque aparece aí para vocês uma foto bem legal, por sinal, de dois autores sobre os quais a gente já conversou nas nossas aulas. Então, olhem só, esses dois senhores, à esquerda é o Max Horkheimer, e vocês devem estar lembrados, a gente falou dele já. E na direita aparece o Theodor Adorno. Esses dois autores, eles pertencem a uma corrente de pensamento que a gente convencionou, que a gente se acostumou a chamar de Escola de Frankfurt, que é uma escola que tinha, entre outros temas, é claro, mas tinha, assim, uma atenção, um olhar bastante importante a respeito do tema da cultura na modernidade e a respeito do que eles chamavam, enfim, de indústria cultural. Então, aí na tela está o Horkheimer e o Adorno conversando, né? E se vocês olharem no fundo, ali mais no fundo, aparece o Habermas, que foi também, assim, um autor de um grande calibre, dos mais importantes também para as ciências sociais, portanto é uma foto assim totalmente estrelada, né? E só para a gente lembrar, eu comecei já trazendo o Horkheimer e o Adorno para a gente já
e encetando assim uma pequena revisão do que a gente viu nas aulas anteriores. Falei para vocês que a gente conversou sobre indústria cultural nas aulas anteriores, e a indústria cultural se desenvolve no que a gente chama de sociedade de massa. Para a gente poder entender isso um pouquinho melhor na nossa revisão, eu vou lhes fazer uma pergunta e eu gostaria de poder contar com a colaboração de vocês aí no chat. A pergunta está na tela e ela diz assim: você sabe, ou melhor, saber você sabe, vamos ver se você se lembra, o que é sociedade de massa? 3 minutinhos para vocês responderem para a gente aí no chat, a gente já se encontra. Obrigado a todos os professores e alunos aí pela interação no nosso chat. Antes de comentar algumas respostas, eu só quero lembrar a vocês alunos que não há necessidade, gente, de responder presente no nosso chat. Tá? O sistema ele computa a presença de vocês a partir do momento que vocês entram e permanecem na aula, tá, ok? Então não há necessidade de vocês colocarem presente. Falado disso, nós recebemos muitas respostas, muito obrigado mesmo pela interação. E eu destaquei 4 aqui para Maria Fernanda usar e dar continuidade à nossa aula. Primeiramente, a colocação do Davi Nogueira. O Davi disse o seguinte: a sociedade de massa é a sociedade capitalista consumista. Né? Então ele trouxe essa ideia de uma questão econômica, que é o modelo capitalista, e a questão do consumo. A Maria Júlia respondeu de uma maneira, inclusive, complementando. O que é que essa sociedade capitalista consome? Os produtos da indústria cultural. Então essa foi a resposta dela com relação às sociedades de massa. Nós também tivemos a colocação aqui da Laísa Santos, e a Laísa disse o seguinte:
A sociedade de massa é uma sociedade onde todos agem da mesma forma, da mesma maneira. E complementando, a gente pode dizer, a resposta da Laissa, o William disse que esse comportamento, todo mundo age da mesma maneira, justamente porque o comportamento ele é padronizado, ou seja, a sociedade padroniza, formata o nosso comportamento. Essas foram algumas colocações aí sobre sociedade de massa, Fê. Legal, Marconi. Gente, muito obrigada pelas respostas de vocês. O Marconi estava acompanhando de lá e eu estava acompanhando de cá. Realmente vieram respostas super interessantes. As 4 respostas que o Marconi trouxe para mim, eu escrevi aqui numa síntese, né? Então, assim, os 4 alunos que foram citados aí, juntos eles teriam dito assim. Uma sociedade de massa se localiza numa sociedade capitalista que consome produtos da indústria cultural e na qual todos agem da mesma forma, isto é, de uma forma padronizada. Então, se a gente juntasse o Davi, ajuda aí, Marconi, o Davi, a Júlia... Davi, a Maria Júlia, a Laissa, me desculpa, e o William. Então, se a gente juntasse as 4 respostas deles, batesse no liquidificador, ia sair assim, né? que, aliás, é uma resposta muito boa. E, na verdade, ela se adiantou ao que eu vou colocar aí na tela para vocês, que é um pouquinho, assim, uma tentativa de definir, né, o que é uma sociedade de massa ou uma sociedade massificada. Então, aí na tela para vocês, diz assim, quando a gente pensa numa sociedade massificada, ao que a gente está se referindo? Bom, a gente se refere a um certo grupo social que compartilha hábitos, visão de mundo, apreciações estéticas, ou seja, o que vocês disseram assim, todo mundo age de uma forma padronizada. Todo mundo se manifesta de uma forma mais ou menos homogênea. É o que vocês disseram, só que com outras palavras, né? E aí a gente segue aí na tela. Nesse contexto social, o comportamento das pessoas tende a ser pautado por certas referências que são consideradas ideais e que são amplamente difundidas pelos meios de comunicação. Esses padrões passam a ser compartilhados por meio do consumo. Olha, o consumo é palavra-chave quando a gente fala em sociedade de massa. E vocês cantaram a bola do consumo, né? Quando vocês trouxeram a resposta. E aí, ele diz assim, consumo de bens e serviços, né? Que são produzidos numa intersecção aí entre modernização tecnológica expressa na produção de bens e consumo e na difusão de meios de comunicação. Isso tudo, gente, diz respeito ao século XX, principalmente, que é onde esses autores estão localizando a acentuação, digamos assim, da sociedade de massas. E aí tem relação, naturalmente, com esse mundo globalizado de que a gente faz parte hoje e que tem tudo a ver, né, com indústria cultural, com consumismo, com sociedade de massa, tá certo? Então tá, digamos assim, tudo no mesmo bojo quando a gente vai fazer a definição ou tentar fazer a conceituação do que seja sociedade de massa, isso é, do que é que esses autores lá da Escola de Frankfurt estão falando, certo? Mas, gente, não se enganem, não pensem que só os autores da Escola de Frankfurt se dedicaram a pensar a sociedade de massa, se dedicaram a pensar como é o indivíduo, como o homem age nessa sociedade de massa. Não pensem que foram só eles, porque isso, gente, já deu muito pano para manga ao longo de todo o século XX, só para a gente relembrar um pouco, então, porque às vezes a gente fica um pouquinho perdido em relação aos anos e aos séculos, né? Então, quando a gente está falando de século XX, eu estou me referindo a todo o período que fica compreendido entre o ano de 1900 até o ano de 1999, com um debate
a respeito de se o ano 2000 integra ainda o século XX, enfim, daí essa é toda uma outra discussão. Mas, então, só para a gente entender, né, quando eu digo século XX, a qual período, então, histórico eu estou me referindo. Isso deu pano para manga, viu, gente? Pensar a sociedade de massa, pensar o homem localizado nessa sociedade de massa, porque o homem que vive nessa sociedade, naturalmente, ele não é o mesmo homem que vivia, por um exemplo, lá na Idade Média, certo? Que não é, por sua vez, o homem que vivia na antiguidade. Estes homens, esses diferentes períodos vão produzindo modos de ser, modos de estar no mundo que diferem grandemente entre si. E o lance dos autores da Escola de Frankfurt estava precisamente em tentar encontrar qual é o cerne que caracteriza este homem, este comportamento do homem inserido na sociedade de massas. Bom, a gente pode pensar em diversos autores que se dedicaram, se debruçaram sobre esse tema. A gente pode trazer a Hannah Arendt, por exemplo, que a gente pincelou um pouquinho em aulas anteriores. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre um autor que aparece aí na tela para vocês. Um autor espanhol que nasce em Madrid, lá no final do século XIX, em 1883, e morre na metade do século XX, né? Em 1955. Só para a gente localizar um pouquinho o tempo do José Ortega y Gasset, vejam, 1955 é uma década depois do final da Segunda Guerra Mundial, e o José Ortega y Gasset, ele viveu na Espanha, né? Então, no final aí da vida dele, ele acompanhou, né, a Segunda Guerra Mundial, certamente viu de perto a convulsão, né, que era a Europa desse período. Bom, quais são as obras do José Ortega y Gasset? Ele escreve as Meditações do Quixote, 1914. Quixote, vamos lá. Quando eu falo Quixote, o que vem na cabeça de vocês? Conta aí, Marconi, o que o pessoal está trazendo? Oi, Fê. Vamos lá. Caixote, Dom Quixote, Dom Quixote, em disparado. Tirando o caixote aí do trocadilho, é Dom Quixote, Banda Pichote. Uhum. É isso mesmo. Ele está se referindo ao Dom Quixote, né? Aquele personagem fabuloso, né? Criado pelo Miguel de Cervantes, um autor também espanhol, né? E aí ele escreve lá em 1914 essa obra Meditações do Quixote, a qual nós iremos nos referir um pouco melhor mais tarde, né? Na nossa aula. Outras obras que estão aí na tela para vocês verem desse autor são, pode voltar um pouquinho, As Atlântidas, de 1924, e esta que está marcada em verde, que se chama A Rebelião das Massas, de 1929, é sobre a qual nós iremos conversar um pouco mais. Ele escreve também O que é Filosofia, que foi publicado póstumamente, ou seja, após a morte do autor, em 1957, 2 anos após a morte dele, e neste mesmo ano publica-se também deste autor a obra O Homem e a Gente, certo? E assim, olha, vocês devem estar se perguntando, bom, qual é a ideia desse tal de Ortega y Gasset? Né? O que ele pensa sobre o homem moderno? Qual é o posicionamento dele a respeito da modernidade? E eu posso contar para vocês que no livro A Rebelião das Massas, que ele publica lá em 1929, quer dizer, quase 100 anos da publicação dessa obra, ele cria uma espécie de ele entende o homem moderno como uma espécie de uma postura de mundo que corresponderia ao homem dentro desta sociedade de massa. Então, aí na tela aparece para vocês
a ideia do Ortega y Gasset, mais especificamente a respeito deste termo que ele cunha, né? Que é o termo homem-massa. O interessante desse termo do Gasset é que ele já apresenta por si, né, no próprio conceito, no próprio termo, ele já canta a bola, né, de qual é a perspectiva dele, qual é a percepção dele a respeito do homem no mundo moderno. Ele diz, olha, o homem do mundo moderno, bom, a despeito de ele ter sido descrito das mais variadas formas, eu considero que nós podemos sintetizar o homem moderno sob o termo homem-massa, né? E aí ele diz aí, como aparece na tela para vocês, o que é esse homem-massa do Ortega y Gasset? Ele é um tipo humano, né? E a gente pode pensar em tipos humanos como aquela ideia que a gente faz assim de determinadas características muito pujantes, muito presenciais, né? Então, o que é esse tipo humano que o Ortega y Gasset chama de homem-massa? Ora, é o sujeito inserido na sociedade de massa. E vocês já disseram aí para mim o que é uma sociedade de massa. Então, a gente pensa assim, é o sujeito que vive, que está inserido nesta sociedade a qual vocês definiram para mim aí logo no começo da aula. Só relembrando então as características que vocês mesmos lembraram e cantaram a bola. Uma sociedade capitalista, uma sociedade ancorada em princípios que ditam, que regem aí o consumo, certo? Que é mais uma certa sociedade em que as formas de agir são, de forma geral, mais ou menos assim, padronizadas, em que todo mundo tem os mesmos gostos, as mesmas visões de mundo, em que a gente é levado a achar que a gente gosta de determinadas coisas que todo mundo gosta, né? Essa é mais ou menos aí a sociedade de massa que vocês pintaram para mim no começo da aula, né? E seguindo, então, o Ortega y Gasset, ele apresenta para a gente aí na tela mais uma característica disso que ele chama de homem-massa. E essa característica é super interessante, porque ele diz assim, o homem-massa, ele é conformista. Ele padece de um certo conformismo com as determinações sociais estabelecidas. Ele fica confortável com as determinações estabelecidas. Ele fica confortável em ficar sempre ali naquele mesmo lugar, aceitando tudo que impõe para ele, dizendo amém, baixando a cabeça. Ele sente este conforto que advém da conformidade e das aceitações das determinações do mundo social. Então, ele é aquele cara que ele praticamente nunca se pergunta ou se questiona profundamente a respeito de nada. Ele é muito conformado com as normas, as convenções e as determinações sociais que já estão aí estabelecidas. Provavelmente ele pensa assim, isso aqui já funcionava assim antes de eu nascer, continua funcionando agora que eu estou aqui e vai continuar sendo assim depois que eu morrer. Então, deixa assim, eu aceito, eu acato, eu me adapto, eu me adequo, né? Esse é o homem conformista, essa é a característica do conformismo que configura aí esse perfil, essa figura que o Ortega y Gasset está delineando aí pra gente na rebelião das massas, né? E aí ele segue e diz assim, aí na tela para vocês. Numa sociedade massificada, o homem-massa ele passa assim por um processo de homogeneização das diferenças. Sabe aquela coisa? Todo mundo é mais ou menos igual. Parecido com o que ocorre nas indústrias e nas fábricas quando fabricam produtos em larga escala, assim, esteira de produção, que também é uma característica, de alguma forma, não deixa de ser uma característica marcante aí da sociedade de massa. Os produtos são sempre iguais.
eles saem assim, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, todos iguais, homogêneos, padronizados. Mais ou menos que nem assim naquele clipe do Pink Floyd, né? Em que as crianças vão aparecendo assim, numa esteira, e as crianças, elas são todas iguais, né? Então, essa homogeneização das diferenças é de que nós temos que ser todos muito parecidos, pensar muito parecido, e enfim, é também uma característica que o Ortega y Gasset apresenta aí como constitutiva do homem-massa. E, por fim, ele coloca, tem uma coisa que aparece de uma forma muito perceptível no homem-massa, e que é a seguinte, vejam se vocês concordam. Ele diz assim, o homem-massa, ele tem uma profunda ingratidão em relação ao que tornou possível a facilidade da nossa existência. Porque, gente, ó, vamos convir aqui numa coisa. Hoje, a nossa existência se tornou muito mais facilitada do que era antes, ou não? Vamos pensar. Vamos voltar para o período histórico imediatamente anterior ao nosso. Vamos voltar, por exemplo, para a Idade Média. Bom, na Idade Média, as pessoas não dispunham de uma tecnologia facilitadora da vida, como, por exemplo, a água encanada. Muito menos, então, a água encanada que já sai quente do chuveiro, né? A gente poderia pensar em um zilhão de coisas. Hoje a gente dispõe de uma facilidade que é o acesso à internet e essa enxurrada de informações que a internet traz, que por um lado podem facilitar a nossa vida, por outro também em diversos aspectos podem dificultar, mas enfim, vamos pensar que a nossa comunicação está muito mais facilitada do que estava antes. Vocês já pensaram na loucura que é você escrever uma mensagem no celular e no mesmo segundo praticamente ela chega numa pessoa que mora lá, sei lá, na Noruega? Pensem, se vocês quisessem conversar com uma pessoa que está lá na Noruega antes, quantos meses ia chegar para essa missiva alcançar o seu destino? Meses. E hoje a gente se comunica com pessoas que estão literalmente do outro lado do mundo em segundos, né? Não vamos negar que a nossa existência hoje é muito mais facilitada em relação ao que era a existência humana em tempos anteriores. Isso para pensar só na Idade Média. Se a gente for voltar por um exemplo para a antiguidade, se a gente for remontando cada vez mais para trás, historicamente, a gente vai chegar em situações assim muito dificultosas, né, da existência, da sobrevivência. Quer dizer, como que eu como carne hoje? Eu vou no mercado, compro a bandejinha e tá lá, é a carne, né? Mas como que um homem conseguia comer carne antigamente, né? Se a gente remontar muito historicamente, em última instância, esse homem tinha que caçar né, o animal para pegar a carne. Então, assim, ele está partindo de um pressuposto, né, o José Ortega y Gasset, o pressuposto dele é, olha só, nossa vida hoje é muito mais fácil. Só que o homem-massa, ele tem uma espécie de ingratidão a todo este decorrer, este devir, este processo histórico que facilitou a nossa vida hoje. E essa ingratidão, diz o Ortega y Gasset, ela advém precisamente do fato de que o homem-massa nem para muito para refletir e para raciocinar sobre essas coisas, porque no mais das vezes ele está tão imerso no seu cotidiano, né, no consumo, no entendimento de que o consumo é igual à felicidade, enfim, nessas coisas assim do cotidiano que ele não se permite, mas eu acho que é antes do que não se permitir para o Ortega y Gasset, tem a ver com assim, não alcançar, né, em um determinado sentido, não alcançar esse tipo de reflexão, né? Então, tá aí uma outra característica do homem-massa do Ortega y Gasset, que é a seguinte, ele é profundamente ingrato,
certo? Daí, vocês podem, claro, não só podem como devem, pensar sobre isso e ir tentando ancorar aí os posicionamentos de vocês a esse respeito, certo? Para a gente seguir, então, eu vou pôr aí na tela uma frase do Ortega y Gasset. Essa frase aparece, como eu contei para vocês, numa obra lá de 1914, que se chama Meditações do Quixote. Quem adivinha porque eu coloquei aí uma imagem que representa um moinho de vento? 10 segundinhos, quem responder primeiro, o Marconi me conta. Beleza? Ó, peguei aqui. O cavaleiro da triste figura, porque Dom Quixote brigava com moinhos, é isso. O Dom Quixote era um sonhador. Ele desejaria ter nascido num tempo histórico diferente do que ele nasceu. Ele desejaria muito ter sido um cavaleiro com sua espada defendendo a sua donzela, com o seu companheiro a tiracolo e fazendo o bem e pregando os valores da virtude, da coragem por onde ele passasse. Né? E nesse sentido, então, muito imbuído, né, desse sentimento quixotesco, né, o Ortega y Gasset, ele diz assim, ele escreve, né, para a gente aí nas Meditações do Quixote, ele escreve assim: eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a elas, não me salvo a mim. Eu vou repetir com toda a deferência, com toda a reverência que esta afirmação do Ortega y Gasset merece. Ele disse assim: eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a elas, não me salvo a mim. Só para contar um pouquinho para vocês, essa frase do Ortega y Gasset, que é, digamos assim, a síntese da filosofia dele, essa frase, gente, dentro da filosofia, ela é tida como uma síntese do pensamento, assim, tão boa, tão excelente, quanto uma outra frase que sintetiza também o pensamento de um autor, também um filósofo da modernidade, que é o René Descartes, e que chega numa excelência, numa frase síntese do seu pensamento, que é a famosa cogito ergo sum, né, que é latim para penso logo existo. Muitos dizem que o penso logo existo é a melhor síntese que a história da filosofia já viu, né? E agora eu estou apresentando para vocês uma síntese que, olha, ela é tão boa que ela se equipara à síntese cartesiana, né? Porque quando o Ortega y Gasset diz eu sou eu e minhas circunstâncias, no fundo, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte: eu e o mundo. Não só eu e o mundo. É quase como se o mundo fosse meu irmão gêmeo. Nunca estamos separados. A circunstância é o que está fora de mim. Tudo que não sou eu é a circunstância. Tudo que não sou eu é o mundo. Mas eu não existo só. Quer dizer, eu tenho que ir lidando ao longo da minha vida com as circunstâncias que vão se apresentando a mim. E olha que se eu não me esforçar e não cuidar das circunstâncias que o mundo me apresenta e que me circundam, eu não salvo nem a mim nem a elas. Não é só, diz o Ortega y Gasset, isso que o homem massa precisa entender. Não é só cuidar de mim, prestar atenção em mim, no meu próprio umbigo, é também atentar para as circunstâncias
que o mundo vai apresentando. Porque eu sou eu. Ele admite, mas eu sou eu e as minhas circunstâncias. E muitas vezes o homem massa não consegue se aperceber disso, por ficar sempre assim tão soterrado no seu cotidiano, nas demandas do dia a dia, às vezes em coisas muito frívolas, muito triviais, né? Mas olha, se tem um ensinamento que o Ortega y Gasset deixa pra gente como representantes, homens massa que nós somos, porque nós todos somos, né? É essa, eu sou eu, sim, com as minhas circunstâncias. E se quero me salvar, tenho que salvá-las também. Essa é a síntese que o Ortega y Gasset faz do pensamento de uma vida, né? E então, para a gente continuar aí na nossa conversa, eu vou colocar na tela para vocês uma perguntinha para a gente refletir um pouquinho, né? E a pergunta diz assim: será que o século XXI, com as suas novas e sofisticadas tecnologias, nos possibilita a saída da nossa condição de homens massa? O que eu estou querendo que a gente pense um pouquinho é o seguinte: será que a gente está entrando num novo período, assim, com a internet, a comunicação instantânea, a globalização, enfim, uma série de coisas? Será que a gente está entrando num novo período em que a gente vai conseguir, de alguma forma, entender a nossa situação de homem massa, padronizado, conformista, ingrato, para tentar alçar uma nova ideia sobre nós mesmos, sobre a humanidade? O que vocês acham? Vou deixar a questão um minutinho no chat e o Marconi já volta então para comentar um pouquinho, pode ser? Obrigado, gente, pela interação de todos vocês. Fê, selecionei 3 respostas aqui, 2 posições contrárias e uma justificativa, digamos assim, né? A Mariana, ela disse o seguinte: não é possível essa saída, uma vez que nós somos conformistas, né? Até parafraseando o que já foi colocado durante a nossa aula, Mariana disse que não é possível por conta desse conformismo. O Guilherme, por sua vez, já vai dizer que sim, é possível porque nós pensamos, nós somos seres racionais, isso nos possibilita essa saída. E a Laura Beatriz, ela traz uma questão interessante que ela... Ah, que pena. Eu acho que a gente acabou perdendo a conexão com o Marconi. Ele estava trazendo um monte de respostas super legais e super interessantes. É uma pena. Mas eu peguei aí do Marconi que ele me disse que vocês estão no chat tendendo, assim, a dizer que não. Que a saída do homem massa é uma quimera, uma utopia, né? Algo que desejaríamos, mas que dificilmente se realizaria.
Porque uma utopia é mais ou menos isso, algo que desejaríamos, mas que ao mesmo tempo nos vem à consciência a dificuldade da sua realização. Certa vez eu li uma autora que disse que a utopia é o contrário da nostalgia. Se por um lado a nostalgia é a saudade de um tempo bom, a utopia é o desejo de tempos melhores, né? E então, ancoradas aí no Ortega y Gasset, e na colocação aí que vocês trouxeram sobre o desejo de se entender um pouco melhor, e enfim, eu encerro então a nossa aula dizendo que foi um grande prazer ter estado com vocês novamente. Convido vocês a subir lá a nossa hashtag, minha e do Marconi, lá, o Filosofia no CMSP. É isso, né, Marconi? Filosofia no CMSP. Subam lá nas redes sociais. E eu quero convidá-los para mais um encontro. Temos um encontro marcado, Marconi, eu e vocês, na próxima semana, sob o comando do nosso grande professor Marconi. Um beijo para todos. Toco para você, Marconi. Acho que travou. O Marconi não vai poder se despedir, mas eu despeço calorosamente de vocês. Um beijo enorme para todos e até semana que vem. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.